Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Fazendo uma introduçãozinha aqui, que é o grupo de oração específico, a igreja dos últimos dias, que Deus tem reunido em todo o mundo. Não estamos sozinhos, estamos em conexão, em unidade com a palavra de Deus e a manifestação do seu Espírito espalhada pelo mundo, reunindo pessoas de todos os lugares em vários grupos de oração como esse. Amém? Somos um só corpo em Cristo, tá? Isso não quer dizer, deixar bem claro, isso não quer dizer que você tenha que sair da sua igreja, que você tenha que deixar de falar com a sua congregação, com a sua igreja local. Muito pelo contrário, meu irmão. Continue indo na sua igreja, continue compartilhando as mensagens, mas faça esse esforço de estar nesses grupos de oração, pegar esses conteúdos e compartilhar com as pessoas com as quais você tem contato. Aqueles que ouvirem a mensagem, que crerem, que se sentirem incentivados, se sentirem atraídos, você vá trazendo para esses grupos de oração, compartilhe mais vídeos. Aqueles que recusarem, que não quiserem ouvir, você mantenha a paz com todos. Não entre em debates, não entre em discussões. Nós estamos nos últimos dias e Deus tem deixado isso muito claro. Não é tempo de guerra. Quem vai fazer a guerra é Satanás. Nós, os santos, temos que manter a paz com todos. O tempo da, da nossa discussão, do nosso debate, de nós ensinarmos a doutrina dos santos ao mundo pecador, isso foi era da graça. Agora nós precisamos sobreviver dentro da era da tribulação. E nós vamos sobreviver ficando na nossa, unidos, permanecendo no Senhor. Quem não quiser mais ouvir, vai ficar, e nós que estamos mantendo a paz, mantendo a nossa santidade, seremos os primeiros a serem arrebatados. Deus me deixou muito claro nesse tempo. Aquele que ficasse misturando com o mundo para continuar querendo debater, continuar querendo vencer o debate, a discussão, vai ficar debatendo com o mundo. As suas atenções, as nossas atenções têm que estar no céu, no arrebatamento, que é para onde a gente vai. As preocupações desse mundo vão ficar nesse mundo. Abra mão das suas preocupações, das suas guerras que estão travadas aqui. Os seus planos a longo prazo aqui vão ficar por aqui. Esse grupo de oração se chama Apocalipse, não é à toa. A nossa primeira preocupação é mantermos a nossa santidade, a paz com todos, para sermos arrebatados no primeiro arrebatamento de Mateus 24, versículo 27, que é o arrebatamento do relâmpago, onde quem ouvir o relâmpago não vai ter tempo nem de ver. Porque quando você ouvir, você levantar a cabeça, ele já vai ter passado. As pessoas vão desaparecer. Você não vai ver as pessoas subindo. Quem ficar vai ver as pessoas sumindo, desaparecendo. Tá? Eu tive essa visão específica de estar aqui na Terra e ver as pessoas desaparecendo. É do nada, não é um processo que as pessoas vão começar a ficar iluminadas e vão ver as pessoas sumindo e elas se transformando em fogo, em anjos. Ninguém vai perceber nada. A pessoa que ficar, simplesmente a pessoa que estiver sendo arrebatada vai sumir. Ela estava e de repente ela não está mais. Não vai ter o barulho do trovão, do relâmpago e só. E a pessoa vai sumir. Amém? É para esse momento que nós estamos nos preparamos, para subirmos no primeiro arrebatamento. E você não vai conseguir isso discutindo com ninguém. Tá? Mantenha a paz com todos em nome de Jesus. Eu falo e refriso algumas coisas, falo repetidamente, porque são as prioridades. Em todo encontro eu vou relembrar as prioridades. Amém? Prioridade é o arrebatamento, primeiro de Mateus 24 e 27. E tem as formas da gente conseguir. Santidade, arrependimento, quem não é batizado se batize com urgência.
e se mantenha focado na palavra, abrindo mão dos prazeres do mundo. Tudo que tem a ver com ficar nessa terra, você vai desapegando. Tudo que é pecado que você cometia, você vai desapegando com mais urgência possível. É momento de você ser o mais crente da tua vida, tá? Essa é a nossa prioridade aqui. E em cada reunião dessa que nós fazemos de segunda a sexta, às 7 da noite, esse encontro espiritual, de oração, de palavra, que é um culto online. Nessa semana, que começou segunda-feira, hoje é quarta, a gente está na série a respeito do reino de Deus. A cada reunião tem um tema. Aí Deus passou um tema para a semana inteira, que é o reino de Deus. Senhor, o que eu vou pregar semana que vem? Você vai pregar sobre o que eu mais preguei. E o que Jesus mais pregou enquanto ele estava nessa terra foi a respeito do reino de Deus. E o conteúdo é tão vasto que deu para dividir em matérias, em temas durante a semana toda, sobre os 5 dias dessa semana. Então, na segunda-feira, recapitulando, a gente falou sobre o lugar que o reino de Deus, o reino dos céus, é um lugar real. Tá? É um lugar que existe, é um lugar onde as pessoas estão, você vai pisar lá, você vai ver. Não é um negócio imaginário, não é uma atmosfera num nível só de pensamento, não. Lá você anda, lá você corre, lá você come, lá tem comida, lá tem paraíso, lá tem animal, lá tem abraço, lá tem alegria, lá tem árvore, lá tem fruto, lá tem peixe, lá tem cidade, lá tem casa, lá existe. É uma vida lá. Amém? O reino de Deus é real. A diferença em comparativo com essa terra onde a gente vive é que aqui tudo é carnal. Aqui as coisas apodrecem, aqui as coisas têm data de validade. Aqui, se você não pintar a parede da sua casa, daqui 2, 3 anos ela vai estar horrível. Se você não tomar banho, amanhã você está fedendo. Se você não penteia o cabelo, você fica horrível. Aqui as coisas vão se deteriorando naturalmente. Lá no reino de Deus, nada se deteriora. Tudo é lindo, puro, excelente, eterno. Lá tudo dura para sempre. Esse mundo, essa terra, tudo que tem aqui tem data de validade. Lá no reino dos céus, o reino de Deus, o reino eterno, tudo dura para sempre. E aqui você tem algumas coisas que não são muito bem feitas, né? Se você contrata um marceneiro, você não gosta do serviço, você tenta achar o melhor. Aqui você vai comer uma comida, você não acha muito boa, às vezes você não gosta tanto do restaurante, você contrata outro cozinheiro, você vai em um restaurante talvez um pouco mais caro, você acha uma comida muito melhor. Lá no céu, tudo é excelente, não tem níveis de ruindade. Tudo é muito bom. Tudo é muito prazeroso. Tudo é muito excelente. Não tem trabalho meia boca lá. Lá tem sim trabalho. Lá você vai ter função. Lá você vai ter cargo. Lá tem lugares onde algumas pessoas podem entrar, quem entra com autorização. Lá é um lugar muito organizado. Tem vários tipos de ambientes lá. Tá? Mas tudo tem ordem, tudo tem regra, tudo é excelente, tudo é perfeito, tudo tem medida, tudo é contado, tudo tem número e tudo é muito, muito, muito bom. Nada do que você experimenta no céu você vai falar: "Ah, legal, mas já curti coisas melhores quando eu estava na terra". Não, meu irmão. Não, não. Só uma dica. A sua vida espiritual, o seu eu espiritual, você é corpo, alma e espírito, certo? A Bíblia fala que quando você morre aqui, seu corpo vira pó da terra, seu corpo material. O espírito volta para Deus que o deu, que é aquele espírito que ele soprou nas narinas de Adão. Como todos nós somos filhos de Adão e Eva, é pelo nosso nascimento que esse espírito soprado por Adão foi espalhado. Quando você nasce, parte do espírito do seu progenitor vai para você. Tá? Vivemos o mesmo sopro do espírito de Adão.
Esse espírito, quando a gente morre, volta para Deus. O que sobra para a gente é a nossa alma, tá? A sua alma, diferente do seu corpo físico, ela é mais sensível. É da sua alma que vem os seus sentimentos, tá? A sua alma é extremamente sensível. Então imagina você com uma alma extremamente sensível, vivendo num céu onde tudo é muito bom e perfeito. Quanto mais sensível você é, mais você sente. Ou seja, se eu tomo um sorvete aqui na Terra, no meu corpo carnal, e ele é bom, eu vou falar, que delícia esse sorvete. Acho que amanhã eu vou tomar outro, acho que eu vou comprar um pote. Se isso eu já consigo ter a percepção desse sabor, dessa bondade, dessa satisfação na minha vida carnal, com um corpo limitado, aí você consegue ter um parâmetro que num corpo mais sensível, que é espiritual, em um lugar onde as coisas são muito melhores, imagina o seu nível de prazer. Aí você faz suas contas aí. Se tem coisas que aqui te agradam, quando você estiver milhares de vezes mais sensível, e as coisas estiverem milhares de vezes muito melhores, imagina o nível do seu prazer. É por isso que todo mundo que tem a experiência de estar no céu fala, é indescritível. É muito bom. Não dá para explicar, mas as cores são mais vivas, os sabores das comidas são melhores, o amor é mais palpável. A alegria é uma alegria tão plena que é difícil explicar, mas todo mundo lá é muito feliz. Amém? A gente falou bastante sobre isso na segunda-feira, sobre o céu eterno, tá? O lugar do céu, o lugar que é um ambiente, ele existe. Tem muitos universos, é infinito, meu irmão, infinito, tá? Na terça-feira, ontem, nós falamos do reino milenar, que é um aspecto do reino de Deus, que é esse céu eterno, sendo incorporado nessa terra. E aí já começa a complicar, porque é algo difícil da gente imaginar também. Porque no mundo tão limitado, tão físico, tão estranho, como é que o reino do céu se incorpora nessa terra? Esse é o reino milenar de Jesus, que é falado na Bíblia inteira, para a gente ter esperança quanto a esse reino, que é quando ele vai convergir todas as coisas nele e finalmente vai reinar com justiça, que é o que todo judeu, todo israelita está esperando até hoje. Quando vai vir o nosso Rei dos Reis? O nosso Senhor dos Senhores vai chegar e vai reinar quando eles creem demais nessa promessa. Vai chegar no reino milenar. Falamos ontem. E para explicar, a gente teve que fazer uma parte cronológica, porque tem alguns acontecimentos antes até que ele chegue, até que ele seja implementado. Então a gente vai ser arrebatado, vai começar os momentos da grande tribulação, as 7 trombetas. Aí na última trombeta, os últimos são arrebatados, tá? Aí lá no céu teremos as bodas e os galardões, que são as hierarquias dos santos, tá? Cada um vai receber um galardão de acordo com as suas obras, de acordo com as suas atitudes, de acordo com o que fez aqui, porque esse mundo aqui é um teste. Esse mundo aqui não foi feito para durar para sempre. Esse mundo só foi feito para testar essas pessoas que somos nós. É por isso que em todas as eras do mundo, essa escolha é frisada. Adão, come dessa árvore de todas as outras, mas dessa aqui não, hein? Escolha bem o que você vai fazer, escolha me obedecer. Na era do pecado, era de Caim. Caim, você sabe muito bem que se você fizer o bem, você também será aceito. Domina o mal, domina o pecado, não deixa ele te dominar, escolhe bem. Era de Noé. Noé, constrói uma arca para você ser salvo. Se você não construir, vai morrer todo mundo. Se você construir, eu salvo tu e a tua casa. Escolhe bem. Abraão, sai da tua terra. Se você sair, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas você tem que sair daí. Abandona a vida que você conhece. Escolhe bem. Moisés, Deuteronômio 30, o que ele fala para o povo? Tiramos vocês do Egito, fizemos tudo, agora ponho diante de vocês a bênção e a maldição.
vida e a morte. Escolham, pois, o que vocês querem. Época dos profetas. Quem inaugura é Elias. O que Elias fala? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é a Deus que vocês servem, sirvam a Deus. Se é a Baal que vocês querem, sirvam a Baal. Mas não fiquem no meio termo. Escolham, pois, o que vocês querem. Josué fala a mesma coisa. Olha, estou me aposentando. Escolham Deus, fiquem com Deus. Ele que livrou vocês do Egito. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí chega Jesus, eu sou a luz do mundo. Eu vi o mundo. Mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles escolheram. Perceba que em todas as eras do mundo, o ponto-chave é a escolha. Ou você escolhe Deus e o seu reino, ou Satanás e o seu reino. Deus tem o seu reino eterno, Satanás tem o seu reino nesse mundo tenebroso aqui. E a grande tribulação que vai logo chegar nesse mundo, que já estamos na era da tribulação, a grande tribulação é o final dessa era, ela está chegando, vai ser o auge do reino de Satanás, onde ele reinará com todo poder e majestade aqui. Poder liberado, porque até então ele está reinando com um poder limitado pelo Senhor. Ele e os demônios não estão com toda a liberdade. E aí você já vê, sem eles terem tanta liberdade, o tanto de bagunça que eles já fizeram nesse mundo. Aí, enquanto está rolando a grande tribulação, nós estaremos lá no céu, no final, na última trombeta, que encerra a grande tribulação, sobem os últimos arrebatados. Aí sim, começa as bodas e os galardões, que são de acordo com as nossas escolhas aqui nessa terra, as nossas decisões. Tá? Você escolheu por Deus, amém. Mas depois que você escolheu por Deus, você fez o quê? Tá? Então, se você subiu para o céu, é que no final a sua contabilidade bateu positiva. Suas ações, suas obras, seu coração, seu pensamento. Mas aí os galardões são de acordo com a quantidade das suas obras. O que você fez de melhor, o que você fez de pior. Isso aí a gente vai falar mais sexta-feira, sobre as hierarquias dos santos. Tá? Mas enquanto a gente está festejando lá bodas e galardões, aqui na Terra começa a destruição do reino de Satanás com os flagelos. Tá? Só estou recapitulando para a gente chegar no estudo de hoje. Pra, né, quem não pegou os de antes não fica totalmente perdido. Os flagelos são parte do reino milenar de Jesus. Enquanto a gente sobe, os flagelos descem. São os canhões do céu destruindo aqui o reino de Satanás. Tá? Perceba que os flagelos lá, você vai ver, tudo vem de Deus. Destruindo tudo que está aqui nessa terra, reino de Satanás. Quando acabam os flagelos, desce Jesus no seu cavalo branco e todos nós, os santos, que chegaram no céu, festejaram as bodas, receberam suas armaduras, seus galardões e descem para guerrear com Cristo contra as hostes, os principados e potestades desse mundo, contra Satanás e seus demônios e as pessoas que são os adoradores de Satanás, que preferiram ficar com Satanás, não quiseram subir. Vai ser uma tremenda guerra do reino dos céus contra o reino da terra. Do mundo espiritual contra o mundo carnal. Porque Satanás e os demônios e as pessoas que ficaram nessa terra, todos estarão em corpos carnais. É por isso que a grande tribulação será tão tenebrosa. Não será igual agora, que a gente não vê demônios, só vê quem tem dom de visão. Não. Na grande tribulação estará tudo explícito. As pessoas que estarão aqui verão o dragão, verão os demônios, ouvirão os gritos. Tudo ficará preso a esse mundo carnal. Quem ficar não vai ter condições de sair daqui. Por isso que na visão que Deus me deu, sobre esse momento, ele me mostrou até os mortos. Os mortos ficam presos nesse mundo. Eles não conseguem fugir. Eles continuam sofrendo e vendo todas as coisas. A grande tribulação é milhares de vezes pior que o dilúvio. Tá? Aí a gente vem e guerreia contra todos eles. É por isso que a gente ganha fácil, porque a gente terá sido transformado em novos corpos no céu. Nossos galardões, nossas armaduras, tudo será espiritual. Então nós seremos o reino do céu espiritual lutando contra Satanás, demônios e adoradores de Satanás que estarão presos ao mundo carnal.
Nossa vitória já é garantida. Não tem como. Tenta você hoje, com o seu corpo carnal, lutar contra um anjo. Você não consegue. Agora, se inverter a conta, se você coloca Satanás no mundo carnal e você numa realidade espiritual, onde você recebe corpo transformado e os poderes de Deus, nós vencemos os demônios fácil. Essa é a guerra espiritual que vai finalizar o reino de Satanás aqui. Tá? Aí logo em seguida ele é preso, e eu já li o trecho onde ele é preso, que até os mortos zombam dele, falam, até você está aqui, isso está lá em Isaías. Tá? Não vou ler de novo. Mas enquanto estaremos reinando com Jesus nessa terra, no reino milenar, por 1000 anos, Satanás estará preso, sendo zombado lá no Hades, lá na região dos mortos. Tá? E o que a gente vai ficar fazendo nesse reino milenar, nessa terra? Cumprindo as profecias de que Jesus reinaria sobre os justos e sobre os injustos, que são os sobreviventes da guerra, que adoraram a besta, mas quando ela foi presa, eles começaram a servir a Deus e confessaram: Jesus Cristo realmente é o Senhor. Ele venceu a besta. Nós éramos adoradores da besta e ele venceu a besta. E aí tem um segredinho do reino milenar. Se Satanás e os demônios estão presos no reino dos mortos, não terá nenhuma influência maligna. Aquela influência que tinha lá no Jardim do Éden, da serpente solta no jardim, não vai ter no reino milenar. Satanás estará preso. É por isso que o reino milenar será possível instaurar o reino eterno de Deus nessa terra, porque Satanás e os demônios estarão presos. As influências que eles terão será de Jesus e dos santos que somos nós, que descemos do céu com Deus. Então, quando a Bíblia fala que o reino milenar será eterno, será bom, eu li ontem para vocês que os animais, voltaremos a ser amigos dos animais, as crianças serão felizes, não haverá injustiça, Jesus reinará com equidade, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, tudo será muito bom. Será reino do céu nessa terra durante 1000 anos, literalmente, será possível só porque Satanás vai estar preso. Não haverá nenhum demônio influenciando ninguém a pecar. Só o Espírito de Deus. E nesse processo a gente vai reconstruir a terra que tinha sido destruída na era da tribulação. A era da tribulação acaba e entra a era do reino milenar, onde tudo que Satanás e seus demônios destruíram, a gente vai reconstruir, vai voltar a virar um grande jardim do Éden esse mundo. Vai voltar a virar um paraíso, assim como é no céu. Lembra da oração do Pai Nosso? Assim como é no céu a vontade de Deus, será finalmente na terra. Amém? Esse é o reino milenar de Jesus. O que vem depois? Depois é o que a gente vai pregar hoje. Acabou os 1000 anos. Certo? Finalizou os 1000 anos. Eu vou ler Apocalipse 20, a partir do 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Eita, ih, rapaz, volta a ter encrenca tudo de novo, a gente nunca mais vai ter paz. Rapaz, ele estava preso, a gente estava vivendo em paz, no paraíso, por 1000 anos, agora ele é solto de novo. Rapaz, o Senhor não vai acabar nunca esse lamento? Segue lendo, versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Amém? Então presta atenção. Por isso que é importante a gente sempre lembrar da cronologia. Quem são essas pessoas que Satanás reuniu para pelejar contra Cristo? Sendo que quando Satanás foi preso, né, quando nós vencemos a guerra, só sobrou Jesus, os santos que desceram do céu com ele, eu e você, em corpos espirituais, e as pessoas que sobraram na terra que lutaram contra Jesus. Só que daí, quando Satanás preso, elas não têm mais influência do mal e vão viver em paz com Cristo durante 1000 anos. É por isso que Satanás consegue reunir um grupo de pessoas contra Jesus. Porque quando volta ele a influenciar, ele vai direto nesses remanescentes, na descendência daquele povo que lutou contra Jesus inicialmente.
É por isso que ele consegue formar um exército mesmo após um reino milenar. Porque aquelas pessoas que ele reúne já estavam predispostas a adorarem Satanás e a lutarem contra Deus. São as pessoas que nós vencemos na batalha. Aí elas servem a Deus por 1000 anos para cumprir a justiça de Deus, tá? Cumprir todas as profecias de que Jesus reinaria, inclusive para aqueles que não adoraram, que não aceitaram, ele cumpre no reino milenário, ele vira rei de todos e todos confessam só Jesus Cristo é o Senhor. Mas quando Satanás é solto e volta a influenciar as pessoas, elas são as primeiras a se voltarem contra Cristo novamente. Não, mas o reino não era bom, mas não estava tudo justo. Sim, igual no Jardim do Éden. Por que Adão e Eva se rebelam? Estava tudo bom também. Satanás tem esse poder da malícia, de enganar as pessoas. Não, estava bom, mas ele reinou sobre você. Ele te fez de escravo. Você pode ser maior que ele. Vamos vencer esse cara e a gente volta a reinar aqui. Satanás volta com a sua lábia. E consegue reunir um exército que o versículo 8 de Apocalipse 20 diz: não dava para contar esse número de gente que Satanás começou a reunir. Era grande como a areia do mar. Você consegue contar a areia do mar? É o tanto de gente que Satanás conseguiu se reunir para lutar contra Jesus e nós, os santos. Olha o versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Nesse reino milenar de Jesus, nós reconstruímos, inclusive, Jerusalém, a cidade santa. É ali que a gente mora no reino milenar. Em Isaías, em Ezequiel, em Jeremias, fala os detalhes dessa cidade que a gente constrói. Ela fica maravilhosa, fica melhor que o Templo de Salomão, fica melhor que o Templo de Herodes, fica melhor que o terceiro templo que os homens estão tentando construir aí. A gente refaz todo esse planeta e fica maravilhoso. Então a gente está lá reunido na cidade santa, nós, Jesus, e fala que Satanás, com esse exército que é grande como a areia do mar, quando eles se reúnem, eles sitiam a cidade santa, eles ficam em volta para pelejar contra a gente, para vencer nosso exército, vencer Jesus, e eles voltarem a reinar como reinaram na grande tribulação. Satanás nunca se dá por vencido. É por isso que não há chance de conversão para ele. Muita gente pergunta, mas Satanás se arrepender? Ele não se dá por vencido. Ele escolheu a rebelião e a mentira, ele é o pai disso aí. Ele não larga o osso. Você deu um vacilo, você deu uma chance, ele toma a tua vida. Ele foi solto, ele correu para a direção de onde estava Jesus e os santos. Vamos acabar com esses caras. Que é a mesma coisa que ele vai fazer quando ele chegar na grande tribulação. A prioridade dele é matar os santos. Por isso que na grande tribulação Jesus fala eles serão protegidos, porque Satanás vai vir com tudo para cima deles. Vamos continuar lendo. O que aconteceu? Sitiaram a cidade santa. Aí teve outra guerra, tivemos que lutar tudo de novo, não acaba nunca isso aí. Olha o final do versículo 9. Porém, fogo do céu caiu e os consumiu. Fogo do céu caiu e os consumiu. Fogo do céu? Sim, o céu continua no mesmo lugar. Nós refizemos essa terra, reconstruímos, porque estava toda destruída por causa da grande tribulação, mas continuamos morando aqui. E trouxemos todas as coisas boas do céu para cá. Mas o céu continua lá. Deus continua no seu trono lá no alto. Mas dessa vez, ao invés da gente sair da casa, sair da Jerusalém e lutar com Satanás, a gente fica quietinho com Jesus dentro da nossa casa, aqui na terra, na Nova Jerusalém, que foi reconstruída por nós. Por que a gente fica quietinho? Porque Satanás é solto. Esse ato de soltar Satanás e a gente ficar quieto e não sair para lutar contra ele de novo, é porque não é mais o reino milenar de Jesus. Aí nós já entramos no reino eterno de Deus. E aí, meu irmão, é outra história. É por isso que quando Satanás sai,
quando ele é solto, ele sai reunindo as pessoas para lutarem contra Jesus, contra os santos, Jesus só organiza as pessoas e fala: entrem aqui na cidade santa. Anjos, todos vocês, os santos, entrem aqui e só aguardem, porque agora Deus vai se manifestar. Então desceu fogo do céu e consumiu a todos eles. Porque o sábado de Jesus, e aí vai um segredo espiritual, o sábado da criação lá no jardim representa o reino milenar de Jesus. É por isso que no milênio, que é os 7.000 anos, Jesus é quem trabalha. Mas quando entra o 8º ano dessa terra, no 8.000 anos, o número 8 significa eternidade, significa infinito. O Pai da eternidade agora vai se manifestar. O 7 representa Jesus, o perfeito, a plenitude dele. O 8 representa o infinito. Agora é o reino eterno do próprio Deus. É por isso que Jesus fica parado, eu e você ficamos parados, os santos ficam guardadinhos dentro da cidade e a gente deixa Satanás fazer a algazarra que ele quer. Porque quem vai se manifestar agora é o próprio Deus, que até então estava lá no seu trono, só observando. Agora é a hora dele. Entende? Os aspectos do reino de Deus é tudo o mesmo reino. Mas em cada momento da Terra ele se revela de uma perspectiva diferente. Tá? Mas é tudo o mesmo reino de Deus. Aí o que acontece? Caiu fogo do céu, não teve batalha, não teve luta. Fogo do céu consumiu, igual em Sodoma e Gomorra. Teve guerra em Sodoma e Gomorra? Não, quando Deus falou, basta, caiu fogo do céu e consumiu todo mundo. Já era, não tem conversa. Quando Deus fala, é o começo, começa. Haja luz, houve luz. Ei, acabou essa guerra? Acabou. Não tem conversa com Deus. Ele manifesta a sua vontade e simplesmente acontece. Quando ele falou, haja luz, não foi um negócio, mas será que dá certo haver luz? Será que eu comprei pilha o suficiente? Será que o mercado está aberto para eu comprar uma lâmpada mais forte? Não, haja luz e houve luz. Não interessa se tem bateria, não interessa se tem condições. Deus fala, as coisas se criam. Quando ele fala, cai fogo e consuma tudo, já era. Caiu fogo do céu e consumiu a todos. Versículo 10, Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta, que foram enviados para o lago de fogo na vindima, quando a gente ganhou a batalha. A besta e o falso profeta já tinham sido lançados do lago de fogo. Aqui ele fala que agora Satanás também é lançado. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tá? Isso é reino eterno de Deus, começando a se manifestar nessa terra. Amém? Então, nesse ponto da história, já não tem mais Satanás, já foi lançado o lago de fogo, já não tem mais falso profeta, já não tem mais reino desse mundo, que é o reino da besta. Não tem mais grandes potências mundiais, não tem nada. O que tem? O que sobrou? Sobrou Jesus Cristo, tá? Nessa terra. Sobrou nós, os santos, nessa terra. Sobrou Deus no céu, com vários anjos. E sobrou os pecadores. Certo? O que acontece agora? Aí a gente segue lendo. Versículo 11. Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Agora vai começar o julgamento final. Porque toda a história do mundo foi consumada. Todas as decisões que as pessoas tinham que tomar, todas já tomaram. Satanás foi até lançado no lago de fogo já estava condenado, já acabou, já foi, ponto. Acabou. Acabou a história do mundo. Agora as pessoas só serão julgadas. Mas que pessoas serão julgadas? Só os pecadores. Que enfrentaram Deus, que enfrentaram Jesus, que seguiram a besta. Mas por que nós, os santos, não seremos julgados também?
Porque Deus não julga o joio com o trigo. Ele não julga santo com pecador. Sabe quando foi o seu julgamento, meu irmão? Porque no céu só teve bodas e galardões. Ora, quando que eu fui julgado, então? Porque se eu não for julgado no julgamento final, em que hora eu fui julgado? Porque um julgamento tem que ter. Porque Deus é justo. Paulo fala muito claramente. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Quando que é o meu julgamento? Todo momento que eu peco, eu falo, Senhor, fiz besteira. Eu julgo a mim mesmo para eu não ser condenado com o mundo. Senhor, fiz besteira. Eu pequei. Estou me pondo de joelho aqui no chão, buscando arrependimento. Me perdoa. Me converti, aceitei Jesus, me batizei, mas ainda tenho pensamentos maus que me atormentam. Me levam para o pecado, me ajuda a vencer mais uma batalha. Você vai se julgando, você vai se arrependendo, você vai pedindo perdão. Aí você é achado santo diante de Deus. Porque o perdão pelos seus pecados, para aqueles que creem em Jesus, são jogados lá na cruz do Calvário. É por isso que quando chega no céu, Deus não fica apontando o dedo para os seus pecados, porque ele só vê o sangue de Jesus que pagou o preço. Aí o que sobra? Você sem pecado só sobram as suas obras boas. Com as suas obras boas, é a contabilidade que ele faz para te entregar os seus galardões. Então o seu julgamento dos santos, é feito na terra, onde cada santo julga a si próprio. Por isso que a gente fala todo dia, mantenha a sua santidade, se arrependa todo dia, para que você seja arrebatado logo, para que você seja achado santo diante de Deus, esteja sempre orando, sempre pedindo perdão, sempre em santidade. Esse é o julgamento dos santos, que ao invés, ao contrário dos ímpios, o que eles fazem? Não é pecado, nem acredita em Deus. Não, me arrepender porque errado é ela, errado é ele. Ele que me xingou, eu só devolvi. Ele me bateu primeiro, eu bati depois. O errado é ele que tem que vir me pedir perdão. O ímpio, ele nunca se arrepende. O ímpio nunca pede perdão. O ímpio nunca assume que ele está abaixo, que ele depende da misericórdia de Deus. Ele está sempre se auto-justificando. Quem se auto-justifica não é justificado por Deus. Nós, os santos, não justificamos a nós mesmos. Nós nos acusamos, nós nos julgamos a nós mesmos como pecadores. E aí vem Deus e nos justifica pelo sangue do Cordeiro. Se você fez algo errado, abaixa a cabeça e confessa. Não fica dando desculpa, não fica se justificando, porque se você substitui a função de Deus, você vai ficar com a sua própria justificativa. E Cristo não te justifica, porque você já está fazendo isso. Quando você errar, confesse. Fale, é verdade, eu vacilei aqui mesmo, me perdoa. Me dá mais uma chance, posso tentar de novo? Seja o perdão para Deus quanto para as outras pessoas, seja no seu trabalho, no seu emprego, no seu marido. Não tente ganhar discussão. Falo isso toda hora, não tente ganhar discussão. Se você errou, já fala logo. Não tem essa, vou sair por baixo. Isso é coisa de mundano. Por baixo você já está por estar em pecado. Avalie as situações pela ótica de Deus, não pela ótica dos homens. Ah, mas aí todo mundo vê que eu fiz errado, eu vou passar uma vergonha, as pessoas vão falar isso, vão falar aquilo. Não interessa. Interessa o que Deus está vendo, o que está sendo anotado nos livros da vida. Interessa o que está sendo anotado nos livros da sua vida particular. Interessa o que está sendo anotado no livro da verdade. Os livros estão sendo escritos. Aqui no dia do julgamento, todos serão abertos. Se você trocou a justificativa de Deus, a justificação de Deus pela sua própria, rapaz, boa sorte se explicando para Deus no julgamento final. Porque os livros da verdade serão abertos e eu quero ver você mudar o que está escrito lá. Tentar convencer Deus de que o livro está errado e certo está você. Tem gente que acha que vai chegar no céu e vai levar Deus na lábia. Os negros não têm noção das coisas como são. Porque a vida inteira ele fez isso. Ele enganou pai, ele enganou mãe, ele enganou os amigos, ele engana na faculdade, ele cola na prova. Ele acha que no céu vai ser assim.
No julgamento final ele vai se dar bem, vai se virar lá, vai dar um jeitinho brasileiro como ele sempre fez. Tá? Então o que está dizendo aqui? Começa o juízo final de Deus, Satanás, a besta, falso profeta, não tem mais. Não tem onde a pessoa segurar. Não, mas eu servi a Satanás. Satanás está no lago de fogo. Aí ele fala que esse céu e essa terra desaparecem. Tá? Então vai ficar, a única coisa que vai ter ali é o julgamento. Desce o trono, desce os elementos do julgamento e tá todos os seres do universo reunidos no mesmo lugar. Todos estão nesse julgamento, os anjos, os pecadores, os santos, Jesus, o Espírito Santo, tá todo mundo ali. Todo mundo ali é testemunha. Versículo 12: Vi também os mortos, os grandes e os pequeninos, postos em pé diante do trono. Aí eu digo como isso acontece. Porque muita gente morreu em muitas eras do mundo, né? Deus vai dar uma ordem. Assim como ele deu a ordem para cair fogo do céu, ele vai dar uma ordem. O pó da terra devolva os mortos. Todos os que morreram, todos os que estavam no inferno, todos aqueles que se perderam, não estão entre os santos, o corpo deles vai se refazer na sua frente. O pó da terra vai começar a juntar os corpos das pessoas que morreram queimadas, atropeladas. O mar vai dar os seus mortos, quem morreu nos navios, quem caiu do avião, todos os mortos serão refeitos ali na hora, porque todos serão julgados de acordo com as suas obras. Teve um irmão, eu estava vendo hoje, um irmão compartilhando, que ele viu esse momento, ele estava lá, ele foi levado até o momento do julgamento final. E ele falou que depois que todos os mortos estiveram em pé, Deus soprou o fôlego de vida de novo, porque eles ressuscitaram ainda mortos. Deus soprou e o fôlego de vida de Deus voltou para eles, para que eles fossem julgados com toda a consciência, com toda a presença deles ali. Corpo, alma, espírito, tudo. Do jeito que eles pecaram, eles vão voltar para ser julgados, não importa como ele morreu. Amém? Então se abriram os livros. Eita, olha o que eu estava falando aí. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. É o que eu estou dizendo. Foi julgado de acordo com o quê? Com o que estava escrito nos livros. Nego lá vai se justificar. Nego lá vai ajoelhar e adorar. Nego lá vai pedir, pelo amor de Deus, me dá outra chance. Nego lá vai fazer de tudo. Serão julgados conforme o que estava escrito nos livros. O que foi escrito até ali, ponto final. O julgamento é esse. O que acontece? Lembra que um dos cavaleiros, quando a Apocalipse fala dos cavaleiros, tem um cavaleiro que ele carrega uma balança. Eu já expliquei isso aqui, mas eu vou repetir, porque é importante isso. Então é o seguinte, voltando, o pessoal está tentando convencer a Deus, mas além dos livros, está falando da balança, tá? A balança tem um cavaleiro, tem um ser que Deus criou responsável só para pesar as nossas obras, nossas atitudes. E como eu estava falando, se você tem uma atitude ruim, uma só, e 1 milhão de atitudes boas, esse pecado pesa na balança de Deus, porque Deus falou que quem tropeça em um ponto da lei é igual a quem tropeça em 1000 pontos da lei, porque ele é o autor de todas as leis. Então, no final das contas, você pecou contra Deus, ponto final. É por isso que a salvação em Jesus é tão importante, porque ele não só te lava com o seu sangue dos seus pecados, ele não só pega para si a sua culpa, mas ele tira da balança esse peso do pecado, ele coloca na balança dele de santo. Então, na sua balança de santo, só vai ficar o peso das suas obras boas, que é por esse peso que você recebe os seus galardões no céu. Aquele que não aceitou Jesus, ele chega lá com os livros e a balança ali só está pesando em favor do pecado. Até contra Jesus ele lutou.
Ele tem a marca da besta. Então esquece essa história que no julgamento final as pessoas vão conseguir reverter a situação. Tem muita gente que acredita nisso. Não, ninguém pode me julgar. Só lá no final a gente vai saber. Não, a gente já sabe desde já. Porque tudo já é revelado. Desde já a gente já sabe. Você confessou o nome de Jesus? Não, não é bem assim. O quê? Meu irmão, você não tem chance contra os livros e contra a balança de Deus. Tudo é anotado. E lembrem-se do que eu falei do reino do céu. Tudo é anotado e lá tudo é perfeito. Anjo não erra anotação. O ser que carrega a balança, o cavaleiro, ele não erra os pesos. Ele não erra os números. Tudo é impecável lá. Ih, senhor, desculpa, pesei errado. Na verdade, o senhor pediu a balança do João, eu te dei a do José. O senhor pediu o livro da vida da Ana, eu te dei o da Cláudia. Isso não existe no reino dos céus, não tem erro. Não é igual aqui que você vai no cartório, você vai na padaria, tem um monte de coisa errada. Não tem engano, não tem erro, não tem data perdida. É por isso que ele já fala, esse mundo já está condenado. Ele já anuncia antes, não é que você vai ser condenado lá. Você já está condenado. O que você tem a chance nesse mundo, é por isso que Deus criou essa terra, para que você tenha a chance da remissão dos seus pecados. Porque quem foi enviado para esse mundo só foi enviado para cá porque já estava em pecado. Já tinha renunciado a Deus desde a eternidade, porque nós somos criados na eternidade. Esse mundo é uma sombra do mundo real. O mundo real é o reino eterno. O único que foi enviado para esse mundo, que não tinha pecado, foi Jesus o Cristo. Ele foi enviado para quê? Para nos salvar desse pecado que nós não conseguíamos sozinhos. Então entenda a esfera desse planeta. Ele já nasce condenado. Ele já nasce sabendo já, quando Deus cria essa lixeira aqui, já tem Satanás, já tem os anjos caídos aqui, ele põe Adão e Eva, ó, vou te dar a chance de você escolher se você realmente quer ficar com Satanás ou se você quer ficar no jardim eterno de Deus. Já começa a história desse mundo assim, Adão tendo que escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Você está em dúvida? Vou te dar outra chance. Mas essa chance já é dentro de um mundo condenado. Esse mundo jaz no maligno, é por isso que Satanás já estava lá no Jardim do Éden. Tá? Então tem esse julgamento final, onde cada um é julgado, deu o mar os seus mortos, que nele haviam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Assim acaba o julgamento final. Não tem uma versão dessa história onde alguém se salva desse julgamento final. A única forma de se salvar é não chegando nele. Se você chegou até lá, o livro foi aberto, meu irmão, já era. Quem estava na morte, quem estava no inferno, quem não foi inscrito no livro da vida, já era. Já veio Jesus, já veio pregador, já veio profeta, já veio o Apocalipse, já veio tudo, acabou a história. Julgamento final, fecha os livros. Acabou a história. Deus não condena errado para ele ter que reabrir os livros. Ih, joguei gente que não merecia lá dentro. Eita, esqueci de perguntar se o outro tinha pecado. Volta lá, traz o lago de fogo de volta. Não tem isso, meu irmão. Tá? Então, o reino eterno de Deus é diferente do reino milenar de Jesus. Começa o reino eterno de Deus com Satanás sendo solto. Por que ele está sendo solto? Porque ele vai ser jogado dentro do lago de fogo. Ele e todos os seguidores dele. É por isso que Deus deixa esse tempo, ele ficar juntando gente. Porque todos aqueles que se voltaram a se juntar com Satanás vão ser julgados por essas obras também. Então, quando ele solta Satanás, Deus fica só olhando. Vamos ver quem vai se juntar a ele contra Jesus. Vamos ver se depois de viverem 1000 anos com Jesus, eles vão ainda se voltar contra Jesus de novo. Entende por que ele deixa Satanás juntar o exército? Porque logo em seguida vai ter o julgamento.
Ele desce e julga tudo. Então, inclusive, você acabou de se voltar contra Jesus de novo. Como é que você vai morar com ele eternamente se nem gosta dele? O lago de fogo, reino eterno. Apocalipse 21. Aí eu vou resumir. Viu novos céus e a nova terra, porque a primeira terra passou e o mar já não existe mais. O mar que entregou os mortos, esse céu, essa terra, Deus refaz tudo. Lembra que a gente refez tudo com Jesus no reino milenar? No reino eterno de Deus, ele refaz o céu e ele refaz a terra. E aí é a parte mais maravilhosa do reino eterno de Deus. Uma vez que ele lavou o mundo do pecado, porque agora não tem mais como ter pecado, percebeu? Que todo mundo que estava envolvido com pecado, besta, falso profeta, Satanás, pecadores, todo mundo foi jogado no lago de fogo, até o inferno e a morte. Ou seja, se o inferno e a morte foram jogados no lago de fogo, é porque eles não existem mais na nossa realidade. Não tem mais nem inferno e não tem mais morte. Por isso que a gente vive eternamente no reino eterno. A morte foi jogada no lago de fogo. A possibilidade da morte está queimando eternamente. Tudo que era ruim, que podia contaminar o mundo, já foi julgado e jogado no lago de fogo. Aí o que Deus faz? Essa terra, por mais que eu, você e Jesus tivéssemos refeito no reino milenar, ela tem uma história. Essa terra ela começou lá no Jardim do Éden. Essa terra passou por dilúvio. Muita gente pecou, muita gente foi enterrada nela. Por mais que a gente refaça essa terra, é uma terra gasta, é uma terra usada. Deus não põe vinho novo em odres velhos. É por isso que ele se desfaz dessa terra e faz novos céus e nova terra. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Os homens pisaram aqui. Os homens andaram nessa terra, lutaram contra o meu primogênito. Muito sangue foi derramado aqui, eu não vou habitar nesse lugar. É por isso que quando some tudo, ele faz novos céus e nova terra. Tudo limpo, tudo puro, tudo perfeito, tudo novinho. Inclusive, a nova Jerusalém, que estava guardada lá no céu eterno, ela desce. Num novo céu e uma nova terra. Só que dessa vez, diferente das outras eras do mundo, onde tinha o céu eterno lá no alto, depois várias dimensões, até chegar na nossa dimensão terrena, como não tem mais pecado, Deus destrói as dimensões. O céu eterno que estava lá no alto durante toda a história do mundo, Deus quebra as dimensões e ele faz parte do novo céu e da nova terra que Deus acabou de criar. Tudo vira uma dimensão só. Não existe mais reino de pecado. Tudo vira reino eterno. Mesmo no reino milenar de Jesus, ele cria o reino milenar dele com características perfeitas do céu, mas ainda há as dimensões, porque o Satanás ainda precisa estar preso. As dimensões que separam a terra do céu ainda existem no reino milenar. No reino eterno, Deus destrói todas essas dimensões. Na eternidade haverá um único, imenso e infinito lugar. As regiões celestiais, todos os universos farão parte tudo do mesmo universo agora. Não precisará mais de sol, porque a luz de Deus iluminará todo o universo, toda a eternidade, todo o infinito. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habita com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará toda lágrima. A morte já não existe. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Tudo passou. Toda a história desse mundo já passou. A eternidade passada
antes do pecado, antes da guerra dos anjos com Deus, lá na origem do céu, vai se mesclar com a eternidade pós-história do mundo. As coisas velhas se passaram, tudo vai virar um reino só, como se nunca tivesse existido o pecado. Porque até a nossa memória será apagada das coisas antigas que já se passaram. Você não vai se lembrar de quem pecou. Você não vai lembrar que demorou, que teve luta. Você não vai lembrar que teve pecado. Porque no céu não tem choro. Se você ficar lembrando, você vai ficar triste. Ai, mas o fulano que foi para o inferno. Eu vi, nossa, que triste. Aquele sangue, aquela guerra. Deus apaga, Deus enxuga essas lágrimas e apaga a sua memória. Na sua cabeça só vai estar como se você já tivesse nascido no céu, você festejou os galardões e você está no novo céu e na nova terra. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, está consumado. Está consumado o reino eterno. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele será meu filho. Tem denominação aqui? Tem vários povos e raças aqui? Eu serei Deus deles, e eles todos serão meus filhos. É por isso que eu falo sempre aqui, não se apega a divisões de raça, de cor, de denominação, de crença. Ou é filho de Deus, ou é estar no lago de fogo. É simples assim para Deus. Amém? Enquanto nós viveremos essa eternidade sem nos lembrar das coisas passadas, quem está no lago de fogo vai se lembrar de tudo, porque eternamente ele vai se lembrar do porquê ele está lá. E quem está no lago de fogo ainda vai ter a visão de todo mundo que está festejando no céu eterno, na Nova Jerusalém, será sofrimento eterno. Jesus deixa muito claro isso na parábola lá do pobre e do rico, onde um vai para o seio de Abraão e quem está no seio de Abraão não enxerga quem está no Hades, quem está no inferno. Só que quem está no inferno enxerga quem está lá. E daí a pessoa que está no inferno fala: Senhor, por favor, avisa ele que eu estou aqui, manda ele me dar um pouco d'água. Fala, ele nem está te vendo aí. Mas quem está no inferno está tendo consciência dessa terra, do lamento, das coisas que fez de errado. Eles se arrependerão eternamente de nunca terem aceitado a Cristo. Esse arrependimento virá cedo ou tarde. É por isso que nós temos que julgar a nós mesmos. Nos arrependermos todos os dias. Porque quando somos julgados, julgamos a nós mesmos, nós não somos julgados com o mundo. Todo mundo vai passar pela morte, todo mundo vai passar por arrependimento. Deus é justo. Então você passe por isso antes, mortifique a sua carne antes. Morra para esse mundo e viva para Deus desde já. Aí não vai ter por que você ser condenado, porque você já passou pela morte, já passou pelo arrependimento, já aceitou Jesus, não tem por que você ser condenado com o mundo. Agora, quem passou essa terra só curtindo, deixando todo arrependimento, toda a culpa só para resolver lá no final não tem chance. No final já era. Por isso que a correria de você evangelizar, falar com seus parentes, mandar mensagem, tudo é agora, meu irmão. Não tem depois já era. Quanto mais para frente fica, menor são as chances de eles serem salvos. Uma vez eu pregando para uma irmã sobre isso, e ela falou desesperada, né? Não, mas meu pai, eu amo minha família, meu pai, ele sempre falou que nunca vai se converter, porque isso é coisa de gente ignorante, que isso, que aquilo, não sei o que, não sei o que. Tem que ter alguma salvação para ele lá no final. A minha esperança era essa, era o julgamento final, que Deus ia avaliar o coração dele, porque no fim das contas ele foi uma pessoa boa. Eu falei, irmã, desculpa, eu sei que você tem essa esperança, mas a verdade de Deus não é uma questão de opinião. Para o seu pai ser salvo, ele tem que passar pelo processo que todos nós passamos. Ele tem que aceitar Jesus Cristo. Ele tem que se batizar. Ele tem que se converter dos seus maus caminhos. Ele tem que se converter, tem que se arrepender e tem que começar a fazer as boas obras no ministério de Cristo.
O caminho é igual para todos. Até Jesus fez isso. Até Jesus foi batizado, nem pecado ele tinha, para ensinar a gente de que é necessário esse processo. Se você realmente está preocupada, use essa preocupação para evangelizar todo dia. Seja chata lá no grupo dele. Ora muito por ele. Creia que Deus ainda pode salvar, mas não tem como a gente mudar a história. Deus já determinou. Entenda, o fim dos tempos, o julgamento final, o reino eterno de Deus não é conforme a nossa opinião. Não tem várias teologias. Não tem essa de, eu creio isso, eu creio aquilo, mas eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser assado. Isso é engodo de Satanás, é Satanás que cria essas coisas para confundir as pessoas, para confundir a cabeça dos membros. Aí cada um cria seu próprio destino e vai na esperança de que vai tudo certo. Isso é história de Satanás. Já está escrito, é por isso que eu li tudo isso aqui. Eu li de Apocalipse 20, a partir do 7, li até o 21, até o 8. Na verdade, eu li até o 7, vou ler o 8 agora. O vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É definitivo, já está escrito, Deus não muda a palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, há julgamento final lá. Ele disse que há lago de fogo, há o lago de fogo. Tá? Não brinque com isso. Você tem filho já mais velho, né? Filho criança, até 12 anos, tá tranquilo porque as crianças já são de Deus. Mas você tem filho adolescente, está desviado, que não quer ir para a igreja, meu irmão, corre atrás dele agora. Tem parente, tem vizinho. Se você está preocupado com alguém, a hora de evangelizar é agora. Só que agora a gente já está na iminência do arrebatamento. Aqueles que disserem não em definitivo, meu irmão, fica só na oração. Não gaste tempo brigando com ninguém. A gente teve 2000 anos para evangelizar todo mundo. Tá? Agora, na iminência do arrebatamento, manda mensagem, fala, mas não é hora de brigar e discutir com ninguém. Tá? Evangeliza no amor, fala, lembra, ora muito, mas foca na sua santificação e na sua vida vindoura, na sua vida espiritual. Amém? A Nova Jerusalém tem várias características, o reino eterno é muito maravilhoso, tem a árvore da vida, você vai reencontrar Adão e Eva. Ele tem as 12, a cidade santa tem as 12 bases, né, que são os 12 apóstolos. Tem as 12 portas, que são os patriarcas das 12 tribos de Israel. Esses aí, quem são os 24 anciãos, que as pessoas perguntam, quem são os 24 anciãos? São 12 de cada lado de Jesus, tá? De um lado são os 12 da tribo de Israel e do outro lado os 12 apóstolos, tá? Uns representam a base do evangelho e outros as portas do evangelho. A gente entra para o evangelho pela porta que são as tribos de Israel. Por isso que Deus fala para Abraão lá em Gênesis 12. Através de você eu abençoarei todas as nações da terra. Só um detalhe, quando você entra pela porta da Nova Jerusalém, tanto você é pertencente da família de Israel, que você é de uma tribo específica. Tem uma porta específica para você entrar na Nova Jerusalém. Ou é pela tribo de Judá, ou é pela tribo de Simeão, ou é pela tribo de Efraim. É por uma tribo específica. Tudo é organizado no céu, por isso tem 12 portas. Cada um vai entrar pela sua, muito bem organizado. Mas antes de entrar pela porta, você vai subir pela escadaria, que são as pedras preciosas que são a base da Nova Jerusalém. São 12 pedras preciosas que representam cada um dos apóstolos, porque eles que sustentaram esse evangelho durante todo esse tempo. Por isso que eles são a base. Então tem as portas por onde você entra e tem a base por onde você chega. Percebe como tudo é perfeito, impecável? Lembra que Jesus falou para Pedro? Você será a pedra angular. Você é a base da minha igreja. A Nova Jerusalém celestial. Pedro está lá, é uma das bases, é a primeira base. Você passa por ele.
Você vai reencontrá-lo, você vai poder conversar com ele. Vai ter a eternidade toda para você ver todo mundo que você quer ver, meu irmão. E quem pecou, quem errou, as lamúrias, os lamentos, você nem vai lembrar, vai ser desaparecido da sua mente. Lá, sua memória em relação às pessoas vai ser como se todo mundo fosse irmão, tudo amigo. Não vai ter papo de luta, de guerra. O papo vai ser de alegria, de amor, de felicidade. De tamo junto, irmão. Que lugar bom a gente tá aqui. É vocês curtindo lá, a gente festejando 100% eternamente. Tudo muito bom e do melhor. Reino eterno é isso. Em uma só dimensão. É por isso que os anjos falam: o Deus eterno estará com o reino dos homens, porque as dimensões que separavam o reino eterno do reino dos homens serão quebradas. E elas serão quebradas porque não haverá mais pecado para contaminar nenhuma parte do reino eterno. Por isso que Deus quebra as divisões, quebra as dimensões. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para encerrar então. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é bom, suas misericórdias duram para sempre. O Senhor sempre está dando chance, avaliando a história do mundo, toda a história dessa terra, da criação do jardim até a última página do Apocalipse. O Senhor sempre está dando chance para a gente se converter aos seus caminhos. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é justo. Oh Deus, trabalha com teu Espírito Santo, Pai, no coração dos rebeldes, em nome de Jesus. Multiplica os sonhos e as visões no coração deles, para que te vejam, para que vejam a tua face, para que se arrependam dos seus maus caminhos, em nome de Jesus, enquanto ainda é tempo. Nos ajuda a evangelizarmos, Senhor. Nos dá coragem, nos dá as palavras, nos lembra, dá o nome das pessoas que precisamos alcançar, nos dá estratégia, Senhor, para que sejamos achados no arrebatamento em serviço, em atividade, em santidade, em trabalho, em busca, em nome de Jesus. Que esses últimos tempos sejam os mais produtivos da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuida das minhas irmãs, cuida dos meus irmãos, abençoa essa igreja online que fazemos, abençoa as igrejas locais dos meus irmãos, porque somos um só corpo em Cristo, não importa onde estejamos, somos igreja onde quer que andemos. Abençoa esse lugar, os abençoa essas irmãs fiéis, irmãs do Senhor, que buscam a tua face, as encha de honra e de glória em nome de Jesus. Cuida das tuas filhas, cuida das irmãs, cuida da família delas, cuida dos nossos irmãos, da família deles, em nome de Jesus, Pai. Não deixa faltar o pão, não deixa faltar o remédio, não deixa faltar o cuidado. Que todos os dias sintamos a tua presença ao redor, ao derredor e no interior da nossa vida, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos pela tua palavra em nossa vida. Nos dá uma boa noite de sono, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.